Gostaríamos de cumprimentar a todos com uma boa tarde. Que Deus, no seu rico amor, com a sua infinita misericórdia, possa abençoar a sua vida de uma maneira toda especial, que só Ele sabe. Louvado seja Deus. Porque Deus é Pai, Deus é um Deus presente. Ele nos conhece, Ele nos entende, Ele nos ama e Ele tem um projeto para a vida de todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós pedimos a compreensão, na medida do possível, e a atenção de todos. Não nos deteremos aqui por muito tempo. Estamos aqui um grupo de irmãos, não representando igreja A ou B, aleluia, mas com o único propósito de pregar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, Rony, o próprio Senhor Jesus, aleluia, no livro de Marcos, Ele nos recomendou para pregar a sua palavra. E no Evangelho de São João, o próprio Jesus também disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E estamos aqui para divulgar a palavra de Deus por um breve momento. E nesse momento nós gostaríamos de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Se você tem um exemplar bíblico em casa, você pode nos acompanhar nesse momento. Está em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Mateus 8, versículo 1 a 3. 3 versículos, diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para essa breve reflexão, nós gostaríamos de trazer um tema para esse texto bíblico. Diz assim: a necessidade humana e a prontidão divina, a prontidão de Deus. Aleluia! A necessidade humana e a prontidão divina. A Bíblia Sagrada, querido amigo, é o único livro na face da terra onde nós podemos encontrar mensagens a respeito que falam do amor de Deus pela raça humana. É o único livro da face da terra, aleluia, onde nós podemos encontrar a origem de todas as coisas. No entanto, tudo
do que nós já sabemos ou podemos saber a respeito de Deus, podemos encontrar unicamente na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E este mesmo livro, chamado Bíblia Sagrada, ele nos conta que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Adão, que representava a raça humana, o primeiro homem, era um homem perfeito, sem pecado, o homem que desfrutava tanto do material como do mundo espiritual. O homem que tinha contato com Deus, o homem que falava com Deus, o homem que vivia no reino de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas chegou um certo momento e nos revela a palavra de Deus que este homem, Adão, chamado Adão, aleluia, ele, pela sua própria vontade, deliberadamente, ele chegou à conclusão de não mais participar do reino de Deus, ou pertencer do reino de Deus. Queridos, só Deus tem a vida. Deus detém a vida na sua totalidade de perfeição. O homem sem Deus, ele está morto. O homem sem Deus, ele não tem vida. A sua vida não é perfeita. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, nos diz que todos pecaram e estão precisando, aleluia, de Deus, e estão precisando do perdão e do amor de Deus. Assim como Adão, o primeiro homem, pecou, e doravante toda a raça humana está mergulhada no pecado, está morta, está separada de Deus, está doente, com uma vida totalmente machucada, ferida, enferma, porque a vida saudável, perfeita, está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A desobediência de Adão trouxe uma consequência muito séria. O homem era imune à morte. O homem foi feito para viver eternamente, mas pelo fato da desobediência de Adão, de agora em diante, o homem está condenado à morte. O homem que foi feito para viver eternamente está condenado à morte. Louvado seja Deus. E aqui nós nos deparamos com uma história bem interessante de um homem que, vendo Jesus em uma certa ocasião descendo de um monte, Jesus estava orando, buscando a Deus, estava na presença de Deus. E o homem, vendo o Senhor Jesus naquele momento, ele se prostrou diante de Deus,
diante do Filho de Deus e o adorou. Aquele homem, meu amigo, devido às consequências do pecado que iniciara com Adão, aquele homem obtivera uma doença muito séria chamada lepra ou hanseníase, como nós conhecemos na atualidade. A humanidade, meu querido amigo e amiga, ela está na mesma situação desse homem, cheio de chagas, doente, terrivelmente enfermo, precisando de uma cura, de uma solução. Louvado seja Deus para a sua vida. E o homem necessita, como esse homem necessitou, o homem necessita com urgência tomar uma atitude muito séria e sábia. Aleluia! Como esse homem tomou diante da sua situação. Aquele homem, em primeiro lugar, ele reconheceu a sua desgraça, a sua situação. A humanidade, o ser humano, todos nós precisamos com urgência reconhecer que nós somos pecadores e que o pecado é a maior doença que o ser humano contraiu para si e está terrivelmente afastado de Deus, terrivelmente condenado à morte. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem reconheceu a sua real situação, o seu problema que era gritante, o seu problema que era urgente. Aleluia! E ele tomou uma atitude, louvado seja Deus, se prostrou diante do Senhor. Ele reconheceu a sua situação diante de Deus. O homem sem Deus, ele está condenado à morte, ele está morto. O homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos de pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo, precisamos reconhecer, ou o homem precisa reconhecer, como esse homem reconheceu, que só Jesus é o Salvador, e só a Ele prestar-lhe culto. A palavra de Deus nos diz, ela é bem clara, que aquele homem se aproximou e se prostrou diante do Filho de Deus e o adorou. Querido amigo, a palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Pode existir na concepção humana milhares de deuses, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é bem clara que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que também só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o seu Filho. E a este Jesus, só a Ele, louvado seja Deus, nós devemos, aleluia, nós temos acesso até Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe outras maneiras, não existe outros métodos pelos quais os homens inventam ou possam inventar para se aproximar de Deus, visto que
o homem está morto diante de Deus, precisando de vida, e só Deus detém a vida. Aleluia! Então, só através do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, o homem tem acesso a Deus. Aleluia! Em terceiro lugar e último, reconhecer que só Jesus tem o poder para restaurar o homem. O homem mergulhou no pecado. E desde o princípio da queda do homem, o homem vem se aprofundando no pecado. O homem vem se distanciando de Deus, indo para o inferno. Mas a palavra de Deus, como foi lida nesse texto bíblico, louvado seja Deus, ela tem uma solução para a raça humana, e essa solução para restaurar o homem, para curar o homem do pecado, para perdoar o homem, para dar vida ao homem. A palavra de Deus nos diz que só Jesus, o seu Filho, que veio a este mundo, mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou, aleluia, louvado seja Deus, ser como Deus, mas ele tomou a forma humana, tornou-se um de nós, e tornando-se um de nós, ele morreu por nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido amigo e amiga, Jesus, o Filho de Deus, só Ele tem a solução para a raça humana. Louvado seja Deus. Queremos vos dizer nessa tarde que após esta vida, o homem tem uma outra vida. Quando ele parte desta vida, ele tem uma vida espiritual, que é de fato a verdadeira vida. Nós estamos aqui nessa vida só passando por um momento. A palavra de Deus nos diz que essa vida é passageira. Louvado seja o nome do Senhor. E querido amigo, para o homem alcançar a verdadeira vida, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos relata, o homem precisa reconhecer o Filho de Deus, Jesus, que é o único Senhor e Salvador da raça humana. A palavra de Deus também nos diz que não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens alcancem a salvação e a vida eterna. E esse mesmo Filho de Deus, Ele está vindo, Ele virá, e Ele não tardará. Louvado seja Deus. Querido amigo, assim como esse homem reconheceu a sua situação, que era de desgraça diante de Deus, e tomou uma atitude séria e sábia diante de Deus, reconheceu o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Nós rogamos a você nesse momento, pedimos, aleluia, com urgência, que você tome uma atitude séria e sábia. Louvado seja Deus, porque o Filho de Deus, Ele é o único Salvador, aleluia, da raça humana. Só Ele tem solução para a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, guarde essa palavra no teu coração. Deus, Ele te ama e Ele te chama. Ele morreu de braços abertos na cruz do Calvário.
Louvado seja Deus, querendo te dar um abraço de perdão. Ele derramou o seu sangue, louvado seja Deus, para nos perdoar e nos dar a vida eterna e nos curar de toda enfermidade chamada pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe no seu rico amor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.